Eu preciso começar esse vídeo contando uma história. Há alguns meses, uma aluna minha, eu vou chamar ela de Camila, o que aconteceu? Uma coisa muito importante aconteceu com ela. Primeiro, ela me mandou uma mensagem logo depois de um casamento e a mensagem era exatamente assim: Bruno, eu acho que eu fiz uma besteira. Na hora eu pensei que ela tivesse, sei lá, comido 50 quilos de bolo, mas não era isso. Ela tinha apenas começado a usar Monjaro poucas semanas antes, sem me falar nada. Mas estava indo tudo muito bem, já tinha perdido alguns quilos, a fome já tinha diminuído, ela já estava feliz com alguns resultados mínimos ali que aconteceram nesse início. Só que naquele sábado teve o casamento dessa amiga dela, e aí veio a dúvida que praticamente toda mulher que usa Monjaro ou quer usar ou tá fazendo esse processo já teve. Será que eu posso beber? Como ninguém explicou direito isso para ela, ela pensou assim: ah, uma taça de vinho não deve fazer diferença. Aí a taça virou duas, depois veio um drink, e algumas horas depois ela começou a passar muito mal e ela ficou assustada. Achou que tinha feito algo extremamente perigoso. E foi exatamente por causa dessa mensagem que eu decidi gravar esse vídeo aqui. Porque existe muita informação errada na internet, tem muita gente dizendo que álcool é proibido, tem gente que pode beber álcool, tem gente dizendo que não acontece absolutamente nada, mas a verdade ela sempre está no meio do caminho, ela nunca está nesses extremos, tem que fugir desses extremos. Geralmente a verdade está aqui no meio do caminho. E hoje eu vou te explicar exatamente o que acontece quando você mistura álcool e Monjaro. No final do vídeo eu vou responder algumas perguntas que eu mais recebo. Existe alguma quantidade segura? Agora, posso fazer isso todos os dias? Quantos dias? Mas antes eu quero te pedir uma coisa. Se você usa Monjaro ou conhece alguém que usa, deixa o seu like aqui, porque quanto mais esse vídeo chega em mais mulheres na hora certa, menos mulher vai cometer esses erros. Simplesmente porque ninguém explicou, ninguém avisou elas, ninguém alertou. Então deixa o seu like, se inscreve aqui no meu canal, porque toda semana eu posto vídeos sobre emagrecimento feminino, treino, alimentação e tudo que você realmente precisa saber antes de você acreditar no que aparece nos extremos da rede social ou no milagre do momento. Então, ó, presta atenção aqui. Primeira coisa, muita mulher acredita que o álcool e o Monjaro causam uma reação química extremamente perigosa, como acontece, por exemplo, com alguns outros medicamentos. Isso não é exatamente o que acontece. O grande problema está nos efeitos que um pode potencializar no outro. Eu vou explicar. O Monjaro ele ajuda muitas mulheres a sentirem menos fome e também pode retardar o esvaziamento do seu estômago, fazendo com que os alimentos permaneçam mais tempo nele. Isso faz parte do mecanismo que ajuda no controle de apetite. Mas agora pensa comigo, o álcool também passa pelo sistema digestivo, e dependendo da quantidade, do tipo de bebida, do que você comeu e da resposta do seu organismo, essa combinação pode aumentar a chance de desconforto gastrointestinais. Em algumas mulheres, como náuseas, vômitos, sensação de mal-estar. Isso significa que toda mulher vai passar mal? Não. Cada organismo reage de um jeito, mas significa que vale a pena você ter atenção e realmente conversar com o seu médico que te acompanha, que está fazendo tratamento com você, sobre o consumo de álcool. Porque é aí que acontece o primeiro erro. Muitas mulheres pensam assim: como eu estou comendo menos, eu posso beber igual antes. Só que existe um detalhe importante. Quando você come menos ao longo do dia, algumas mulheres podem sentir os efeitos de álcool com mais intensidade, porque a ingestão alimentar ela influencia como ele é absorvido e também percebido pelo seu organismo. Foi exatamente isso que aconteceu com a Camila. Ela praticamente não tinha almoçado, não tinha comido nada, porque ela já estava sem fome. Ela já chegou no casamento, já começou a beber e poucas horas depois já começou a sentir um desconforto enorme. Na cabeça dela o problema era o Monjaro, que é o que ela lembrava na hora. Mas, analisando a situação, realmente haviam outros fatores que estavam envolvidos junto com isso. Ela já tinha passado muitas horas sem comer, ela já estava desidratada porque ela não bebeu água, dormiu pouco na noite anterior e ainda consumiu bebida alcoólica. Percebe como nem sempre existe um único culpado? É por isso que eu sempre digo, não existe resposta pronta para tudo, para todo mundo. Existe o contexto. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já reparou que algumas mulheres dizem: eu não consigo mais beber como antes depois que eu comecei o Monjaro? Enquanto outras respondem assim: comigo não mudou absolutamente nada. Quem que está falando a verdade? As duas estão falando a verdade, porque cada organismo reage de uma forma diferente. E é exatamente por isso que você quer copiar a experiência de uma amiga, pode ser um erro enorme, ou de uma prima, ou de uma irmã. Agora, existe uma outra coisa que também quase ninguém comenta, e na minha opinião, ela é muito mais importante do que o próprio álcool, porque ela pode atrapalhar diretamente o seu emagrecimento. E a maioria das mulheres nem percebe isso. É sobre esse ponto que eu quero falar agora. E ele é o ponto que justamente quase ninguém comenta, ninguém te fala isso. Porque, sinceramente, na maioria das vezes, o maior problema do álcool não é o álcool em si, é tudo que vem junto com ele. Ó, pensa comigo assim, você começou a usar Monjaro, sua fome diminuiu,
você já finalmente está conseguindo controlar melhor a sua alimentação, você está perdendo peso, está vendo o resultado, e aí chega a sexta-feira, você vai sair com as suas amigas, vai ali tomar 2 ou 3 drinks, e o que acontece depois? O que normalmente acontece? Quase ninguém vai para casa querendo comer uma salada com frango. Normalmente aparece o quê? Uma pizza, um hambúrguer, uma batata frita, um lanche da madrugada. E isso não acontece porque você não tem força de vontade. O álcool ele pode diminuir a inibição e facilitar essas escolhas mais impulsivas. Além disso, algumas mulheres passam a comer mais após beber. Foi exatamente isso que aconteceu com a Camila. Depois do segundo drink, ela disse assim: ah, só hoje eu vou pedir aqui uma porção, aí depois outra. E aí, na volta para casa, ah, tô com uma fominha aqui, deixa eu passar um drive-thru. No dia seguinte, ela já acordou culpada, subiu a balança e entrou em desespero. Ela achava que tinha colocado todo o tratamento que ela estava fazendo a perder. Só que eu expliquei uma coisa muito importante para ela. Uma noite não destrói um processo inteiro. Assim como uma noite também não constrói um corpo que você quer. O problema é quando isso vira uma rotina. É por isso que eu gosto de ensinar minhas alunas, daqui da consultoria, a pensar no longo prazo. Porque emagrecer e definição não é vencer um sábado, vencer uma sexta. É vencer os próximos 5 anos, as próximas 5 sextas, 10 sextas. Isso existe uma coisa que muitas mulheres acabam errando e esquecendo, a hidratação. O Monjaro ele já pode causar efeitos gastrointestinais em algumas mulheres, especialmente no início do tratamento. O álcool ele também pode contribuir para te deixar mais hidratada. Quando você junta, por exemplo, pouca água, bebida alcoólica, alimentação reduzida e uma noite inteira, por exemplo, acordada, o corpo ele simplesmente responde pior. É normal isso. Por isso, se você decidir consumir álcool durante o tratamento, vale a pena você conversar com o seu médico e tomar alguns cuidados simples. Por exemplo, como sempre chegar bem hidratada. Você tem que evitar beber em jejum, não vai ficar exagerando a quantidade. E aí você vai observar como o seu próprio corpo, o seu corpo, não da sua amiga, da sua prima, o seu, como o seu organismo reage. Porque cada mulher vai responder de uma maneira. Agora deixa eu responder uma pergunta que eu sei que você está esperando desde o começo do vídeo. Bruno, então quem usa Monjaro nunca mais pode beber? A resposta é não necessariamente. Para muitas mulheres, um consumo ocasional e moderado pode ser totalmente possível, não vai atrapalhar em nada, desde que não exista nenhuma contraindicação médica e que seja feito com responsabilidade, não vai te atrapalhar. Mas existe uma diferença enorme entre poder beber e beber da forma errada, porque o objetivo aqui não é apenas evitar você de passar mal, é proteger o resultado que você está construindo. Pense em quanto custa um tratamento, quanto custa financeiramente, quanto custa emocionalmente, quantas tentativas você já fez antes. Vale a pena colocar tudo isso em risco por impulsos que duram apenas algumas horas? Essa é a pergunta que eu sempre faço com as minhas alunas. E foi essa pergunta que mudou a cabeça da Camila. Ela não deixou de viver, ela continuou indo a festas, continuou viajando, continuou encontrando as amigas, mas começou a fazer algumas escolhas mais inteligentes. Quando decidia beber, fazia isso com um pouco mais de planejamento. Então ela já ia preparada porque ela comia antes, ela sempre chegava hidratada, bebia bastante água no dia, bebia água no rolê, em qualquer lugar que ela já tivesse. Ela já respeitava o corpo dela. E principalmente, ela não transformava aquele momento em uma desculpa para abandonar todo o restante por uma semana. O resultado, ela continuou emagrecendo, continuou treinando e conseguiu chegar nesse objetivo que ela queria sem ficar presa, sem ficar numa rotina de atleta, por exemplo. Porque esse também é um erro muito comum. Tem mulher que vende a ideia que quer emagrecer e aí significa que nunca mais vai sair para jantar, nunca mais pode viajar, nunca pode brindar uma comemoração, comemorar um aniversário, não pode fazer mais nada. E isso não costuma funcionar para a maioria das mulheres. O que funciona é aprender o equilíbrio. E existe uma situação em que eu teria muito mais cautela. Se você acabou de iniciar o tratamento, principalmente nas primeiras semanas, é justamente nesse período que algumas mulheres sentem mais náuseas, desconforto, algum desconforto digestivo ou outros efeitos relacionados ao início da medicação. Nessa fase, você consumir álcool pode aumentar o desconforto. Isso pode mesmo. Por isso, faz sentido você conversar com o seu médico antes de você decidir beber só porque quer e do jeito que você quiser. Principalmente se você ainda está entendendo como o seu corpo reage ao tratamento. E eu quero terminar esse vídeo aqui te fazendo uma pergunta que eu fiz lá no início. O que aconteceu com a Camila? Ela não precisou parar e interromper o tratamento. Não teve nenhuma complicação grave, mas ela aprendeu uma lição importante. O problema não foi apenas o vinho, foi a combinação de fatores, de vários fatores que ela ignorou naquele dia. Pouca comida, pouca água, o álcool, festa, pouco sono. Juntou tudo isso e aí sim ela entendeu.
Então ela deixou de ter medo da medicação e passou a respeitar mais o próprio corpo dela. E é exatamente isso que eu quero que você tenha. Uma informação de verdade, sem terrorismo, sem ficar te prometendo milagre, porque o Monjaro ele pode ser uma ferramenta muito útil quando bem indicado e acompanhado por um profissional. Mas ele não vai substituir os hábitos e nem vai eliminar a necessidade de você fazer escolhas inteligentes, como treino e alimentação. Se esse vídeo esclareceu uma dúvida que você tinha, deixa o seu like aqui, se inscreve no meu canal, porque toda semana eu trago conteúdo sobre Monjaro, sobre emagrecimento feminino, treino, alimentação, realmente focado em você conseguir mudar o seu corpo de uma maneira mais rápida e sempre com base em várias alunas que eu tenho aqui na minha consultoria. Agora eu quero saber de você. Você já teve receio de beber usando Monjaro? Você conhece alguém que passou por isso? Escreve aqui nos comentários que eu leio todos e eu vou responder vocês.